Muito bem. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra da nossa 33ª Semana de Engenharia, né, da Escola de Engenharia do Mackenzie. É com prazer que a gente apresenta para vocês a palestrante de hoje, agora à tarde, que é a engenheira Paula Amaral de Souza. Ela vai dar uma palestra a vocês falando sobre uma obra muito interessante, que é o Rodoanel Trecho Norte, né? Que é uma obra multidisciplinar. Esse é o título da palestra dela. Vai até às 15h30. E eu vou apresentar, então, um currículo dela para vocês, aí eu passo a palavra a ela. É importante que vocês, quando forem fazer as perguntas de vocês, perguntas, usem sempre o Q&A do Zoom. E deixe o chat só para alguma dúvida muito importante para falar com o pessoal da organização e da logística, né? Para não congestionar o chat, pessoal, enquanto a palestra está ocorrendo, tá bom? A gente pede essa atenção a vocês todos aí. Obrigado. Muito bem. Então, engenheira Paula, obrigado por ter aceito o nosso convite aí para proferir a palestra. A engenheira Paula ela é formada aqui na nossa Escola de Engenharia, na Engenharia Civil, em 2015, e ela possui especialização em Engenharia de Túneis pela Faculdade Redentor em 2017. Atualmente, ela desenvolve atividades de engenharia de acompanhamentos de estudos geológicos e geotécnicos para o setor de projetos da ECR Engenharia. Entre 2019 e 2020, ela atuou como engenheira na supervisão técnica e fiscalização de obras do programa Acelera Taubaté. O objetivo foram as obras e ações para otimizar os serviços oferecidos pelo Poder Público Municipal, melhorando áreas como mobilidade urbana, transporte, segurança, saúde, educação, meio ambiente e outros aspectos. Entre 2014 e 2019, a engenheira Paula atuou como auxiliar técnica, assistência técnica e depois engenheira civil na supervisão técnica das obras do lote 4 do trecho norte do Rodoanel. Como vocês sabem, é o último trecho aí do Rodoanel em construção, através de fiscalização e supervisão de obras de terraplenagem, pavimentação e do túnel 401. Ela possui, então, experiência na área de engenharia civil, com ênfase em infraestrutura urbana, fiscalização e supervisão, rodovias e túneis. Então, é com prazer que eu passo a palavra à engenheira Paula para a sua palestra aí. Tá bom? Obrigado. Muito obrigada, professor Paulo, pelas palavras. Boa tarde a todos. Professor Papalardo, pessoal que está assistindo a palestra. Eu, como o professor Paulo falou, eu fui aluna aí. Para mim não parece tanto tempo, que faz tanto tempo que eu estava no lugar de vocês, mas vocês vão achar que faz tempo, sim. Eu me formei em 2015 e comecei a trabalhar no Rodoanel como estagiária ainda, que lá não podia ser registrada como estagiária, então eu era auxiliar técnica. Eu estava no 8º semestre e tinha aquela loucura de trabalhar, estudar longe, mas deu certo e estou aqui até hoje. Bom, vou compartilhar minha tela para começar a apresentação, tá? Deixa eu voltar para o começo. Bom, como o professor Paulo já falou, o Rodoanel Norte é uma obra interdisciplinar. A gente é uma obra de rodovia, a maior rodovia da América Latina quando foi concebido o projeto. O Rodoanel... Saulo, você me ajuda aqui rapidinho? Isso aqui... Essa parte de cima, vocês estão vendo? Sim, está perfeito. Essa parte de stop sharing, essas coisas? Ou só para mim que tá? Só você. Não, isso fica só para você, Paula. Ah, então tá. A gente está vendo a tela inteira, a menos dessa
barra sua lá em cima. Tá? Tá E o perfeito. meu cursor, vocês conseguem ver também? Conseguimos. Sim, Tá. sim. Isso vai ser ótimo, porque como vocês não vão ver muito a minha mão, eu gosto de falar me movimentando, aí eu vou me movimentar com o cursor, tá bom? Bom, o Rodoanel a obra foi iniciada em 98 pelo Trecho Oeste e foi uma obra concebida para desafogar o trânsito de São Paulo, da capital e da região metropolitana, tirar todo o tráfego pesado das rodovias que vêm do interior do estado, que tem o destino ao Porto de Santos. A divisão dos trechos foi feita em norte, sul, leste e oeste, e hoje só falta o trecho norte para ser concluído. Essa divisão foi feita devido à complexidade das obras e o custo mesmo. É uma obra muito cara, então fazer tudo ao mesmo tempo foi considerado extremamente inviável pelo governo do estado. A obra é uma responsabilidade do governo do estado, com financiamentos externos, e ela foi dividida nos 4 lotes, começando pelo oeste, como eu já falei. O trecho oeste foi considerado o primeiro, foi escolhido para ser o primeiro, pela quantidade de rodovias que ele cruza. Então, vocês podem ver aqui, Bandeirantes, Anhanguera, Castelo, Raposo, Regis. Ele abrange tantas rodovias e faz a ligação do Oeste Paulista, da Triângulo Mineiro, Goiás, e tem a ligação com a região sul, através da Regis. O segundo trecho foi o trecho sul, que passa pela represa Billings, Guarapiranga, e faz a ligação ao Porto de Santos com a rodovia Anchieta e com a Imigrantes. Então, com esses 2 trechos, grande parte do fluxo de carga, caminhões pesados, já foi redirecionado e deixou-se de transitar pela cidade de São Paulo. Porém, não era suficiente. Só isso, ainda faltava captar mais trânsito. O trecho oeste e o trecho sul foram concessionados, cada um tem uma concessionária diferente. E a concessionária que recebeu o direito de explorar a rodovia ficou também responsável pela construção do trecho leste. Esse foi o único trecho não construído pelo governo do estado. E o trecho leste cruza com a rodovia Ayrton Senna e com a Dutra. É importante falar dessas rodovias que são cruzadas pelo Rodoanel, porque o Rodoanel é uma rodovia classe 0, ou seja, os acessos a ela são limitados. Eu só consigo pegar o Rodoanel em alguma dessas rodovias. E por isso, para conseguir ter essa mobilidade e direcionar o fluxo. Se eu pudesse continuar entrando em qualquer ponto ou saindo em qualquer ponto, ela se tornaria uma grande avenida e não uma rodovia, um anel viário. Como eu falei, o trecho norte é o que falta. Ele teve as obras iniciadas em 2013, mas por problemas judiciais, os contratos foram paralisados em 2018. Há previsão do governo de lançar um leilão para concessão do trecho norte ainda esse ano, e com isso, a empresa que ganhar o direito de concessão ficaria responsável pela finalização, conclusão das obras. E a previsão de finalização fica para 2024. E aí sim passar a operar o anel viário como um todo. Bom, queria fazer com vocês... Ai, uma opção é mercadoria. Desculpa, Siri.
eu queria falar com vocês um pouco, fazer uma análise crítica, tá? Falei diversas vezes que o intuito do Rodoanel foi desafogar o trânsito de São Paulo. Só que a concepção do projeto foi iniciada em 1992 e as obras foram iniciadas em 98. Se for concluída nesse ano mesmo, que pode ser que atrase também, são 26 anos para levar esse projeto até o final. Hoje, o trânsito já cresceu de uma tal forma que as obras não cresceram. O anel viário não comporta mais o trânsito de hoje. Até se alguém quiser, pensando em tema para TCC, alguma coisa nesse sentido, esse é um bom estudo de caso de como o Rodoanel hoje não tem mais capacidade de desafogar o trânsito que tinha quando ele foi concebido. Dizem que existe um estudo de construção de um novo anel maior, passando mais longe da região metropolitana, passando por Santos, São José dos Campos, Campinas, Sorocaba, essa região assim. Mas também é outro tema para estudo, ver se é viável, se o transporte rodoviário ainda é viável. Então, depois, quando a gente abrir para perguntas, se alguém quiser pensar um pouco isso, ter uma discussão sobre isso, tá? Vou seguir. O Rodoanel é uma obra enorme, são 180 quilômetros de rodovia, maior rodovia da América Latina, na época, agora não sei mais se é, e tem desafios proporcionalmente grandes. Não é fácil construir uma obra desse tamanho sem gerar impacto. E os principais impactos são meio ambiente, social e desapropriação, que também está incluso no social. O trecho norte também foi escolhido para ser o último a ser construído, porque no trajeto, na geometria inicial dele, era previsto passar pela Serra da Cantareira. Vou até voltar aqui um pouquinho. Tá vendo? Vocês estão vendo que tem essa barriguinha aqui no trecho norte? Ele era previsto para ser mais alto e ser mais em forma de círculo mesmo, de anel. Mas aqui passava totalmente dentro da Serra da Cantareira. E o impacto ambiental que isso teria seria muito grande. A gente ainda pega um pedaço da Serra da Cantareira, mas é bem menor do que o previsto inicialmente. Então, algumas formas que a gente encontrou quando a gente iniciava a obra, a gente delimitava a faixa de supressão vegetal, aqui é o antes e o depois. A gente limita para só conseguir desmatar ou impactar a menor faixa possível. E a gente contava com uma equipe de biólogo, de engenheiro ambiental, veterinário, para fazer o resgate dos animais, da fauna, da flora e capacitar os funcionários a lidarem com isso. Era até engraçado que tinha um cara, a gente chamava ele o cara da cobra. Quando a gente entrava, ele era acompanhado, ele ia com a gente e a função dele era ficar capturando as cobras para levar para o viveiro. No nosso canteiro, a gente tinha um viveiro de mudas e um viveiro, canil, só que não de cachorro, de qualquer tipo de animal. E para daí esses animais e essa flora receberem cuidados e serem reinseridos na natureza em pontos determinados pela supervisão ambiental. Cada um dos lotes, eu falei, o professor Paulo falou que eu era do lote 4. O Rodoanel foi dividido em 6 lotes e eu ficava especialmente no lote 4. Cada um desses lotes contava com
uma supervisão técnica de obras e uma supervisão ambiental. E acima deles, o cliente, a Dersa, o governo do estado, tinha a sua gerência ambiental. Então, todo o processo de normas, licenças ambientais junto à CETESB, da EE, estudo de impacto ambiental, tudo isso foi feito pela Dersa e depois a supervisão técnica e a gerência foram responsáveis por monitorar e garantir o atendimento dessas normas. Agora, o principal desafio, e que foi o que mais impactou negativamente, seja no cronograma de obra e financeiramente também, as desapropriações. A obra do Rodoanel Norte começou em 2013 e foi até 2018, sem conclusão. Nesse período, nem todo o trecho foi desapropriado. Idealmente, essas resoluções, esses problemas são resolvidos antes do início do projeto, antes do início da obra. Mas, nesse caso, não aconteceu. A gente teve muitos problemas judiciais. Os proprietários das áreas desapropriadas não concordavam com o valor proposto pela Dersa e entravam na justiça para ganhar, para reivindicar o que eles achavam justo. E tem processo que pode levar 3 meses, tem processo que pode levar 5 anos. Então, isso impactou muito na nossa obra. Eu trouxe essas 2 fotos, que eu acho muito impressionante. Se vocês derem uma olhada, essa obra de arte aqui, ela parou nesse trecho, e se vocês conseguirem dar uma olhada nessa foto, ela tá aqui, ó, essa manchinha branca é ela. Dela para trás, tudo pronto. Dela para frente, também. Daqui para frente, também. Tudo pronto nessa região. Tudo pronto, o que eu digo é bem avançado. E esse miolo aqui, sem liberação. A obra, o prazo contratual inicial era de 3 anos de construção do Rodoanel, começando em 2013 e terminando em 2016. Essa área aqui, do final dessa obra de arte, só foi liberada no começo de 2018. Então, quanto isso impacta no cronograma? Já estava com 2 anos de atraso. Além de cronograma, a gente teve outro problema com essas não liberações diárias, que foi a desregulagem do balanço de massa. Vocês já tiveram topografia lá no primeiro, segundo semestre, né? Que a gente tenha o corte e o aterro. E, idealmente, a gente corta daqui, aterra aqui. E foi essa concepção adotada no projeto. Porque a distância é a mínima possível e esse transporte é pago por quilometragem. Então, eu quero diminuir essa distância para otimizar o meu custo. Com esse impacto, em alguns momentos, essa área de corte aqui não estava liberada quando essa de aterro estava. Então, aquilo que estava previsto no projeto de transportar esse material para cá, eu não conseguia fazer. Isso encareceu a obra porque eu tive que buscar o material para fazer esse aterro em outro lugar, mais longe. E às vezes até em mais de um lugar, porque não tinha material suficiente para fazer esse aterro. Então, como é por quilometragem e tudo mais, encarece minha obra. E depois, no momento seguinte, quando esse corte foi liberado, eu não tinha para onde levar esse material, porque o lugar que ele estava previsto já foi finalizado ou já está bem adiantado. E o que eu faço com esse material que sobrou? Ou eu mando para mais longe,
também aumentando o custo de quilometragem, ou eu jogo fora, que daí pior ainda, eu tenho que pagar para depositar em algum lugar que não seja na faixa de domínio ou que não seja um aterro. Então também onera ainda mais, torna a obra mais cara. E hoje o motivo de atraso real da obra foi problema com desapropriação. Outro impacto é o social. A gente passa por dentro de bairros, comunidades, usa como caminho de serviço, como faz intervenções na região. Então, foi previsto preservação da comunidade, melhoria das vias. Essa foto me impressiona muito toda vez que eu olho, montando essa apresentação, de como era as condições do lugar e depois que a obra passou, como ficou. Isso aqui foi uma das primeiras obras que a gente fez, lá em 2013, ela é em cima do túnel. E essas famílias não iam sair dali, mas pelo impacto que a gente ia causar, a gente previu a adequação do viário ali. Além disso, a gente fazia os benefícios sociais. Próximo da nossa obra tinha uma escola, a gente melhorou o acesso a elas, formação de centros comunitários. Em um desses centros que a gente fez, teve um casamento coletivo. 50 casais oficializaram a união graças ao Rodoanel. Então, datas festivas, tudo isso a gente buscou levar para minimizar ao máximo possível o impacto que a gente estava gerando na comunidade. Conviver com uma obra dessa não é fácil. E uma obra tão longa assim, isso causa transtornos para todos que moram na região. Então, a gente queria minimizar isso ao máximo possível. Falei bastante dos problemas, agora vamos falar das soluções, né? Para minimizar todos esses problemas, reduzir o impacto que a gente gera com uma obra desse tamanho, a gente adotou, pelo projeto, algumas soluções técnicas que conseguissem, que permitissem que a gente diminuísse esses impactos que eu acabei de falar. O primeiro deles, esse aqui, foram as áreas de compensação de corte-aterro. Eu tenho um problema de solo mole aqui. Como vocês podem ver, é um material brejoso nessa região do lado direito da foto. É um material brejoso, solo orgânico, fino, com muita presença de água e baixíssima capacidade de suporte. Eu não posso passar com a minha rodovia aqui em cima. A rodovia vai ficar toda ondulada, recalcada. Então, no projeto previu-se essas áreas de compensação de corte-aterro dentro da faixa de domínio mesmo. Então, a licença ambiental é diferente, eu não preciso pagar royalty para comercialização de material ou deposição de material, então fica muito viável economicamente e ambientalmente. Nesse lado esquerdo, eu tenho material de boa qualidade. Então, com essas áreas, eu vou compensar daqui um material bom, jogar onde eu vou tirar esse material, que ele não presta. Então, eu vou tirar ele dali, só que eu preciso destinar ele para algum lugar. Vai ser para esse vazio do material solo que eu vou trazer para cá.
Além disso, daqui a pouquinho, eu vou falar sobre esse material aqui, tá? Quando eu faço a remoção de solo mole, é uma troca de solo. Eu tiro o solo mole, o solo de baixa capacidade, que não serve para engenharia, e uso uma estabilização do fundo da vala com pedra-rachão, geralmente. E depois que eu tenho travado, estabilizado, eu subo o corpo de aterro. Uma outra forma, esse não foi usado no Rodoanel, uma outra forma de fazer isso antigamente era de expulsão. Eu tenho o solo mole aqui, eu carrego aqui para expulsar ele para lá, como se fosse uma bexiga mesmo. Expulso ele. Só que isso dava muito problema. A gente passa na Fernão Dias, a rodovia é toda ondulada. Então, essa é uma maneira de estabilizar um pouco melhor o aterro. Só que também é uma maneira mais onerosa, que uma remoção, ó, vocês conseguem ver essas escavadeiras aqui, olha essa pessoa aqui. É uma escavação muito grande, uma escavação muito cara. Então, a gente precisa minimizar esse custo. Uma outra maneira de estabilização de aterro que foi usada no Rodoanel foi o uso de geogrelha. Eu faço um dreno nesse material mole para a água ter por onde escapar. Não sei se vocês já tiveram mecânica dos solos, que o que é o recalque? É quando eu carrego o solo, a água tenta sair dos vazios. Em areia, a água sai instantaneamente. Agora, na argila, tem o tempo de dissipação dessa água. E é isso que causa o recalque diferencial. E com esses drenos, eu permito ter um caminho para a água sair e consigo estabilizar esse aterro. Aí eu coloco uma geogrelha e quando mexer embaixo, eu não deixo que isso reflita para cima. Daqui a pouco, mais para o final da apresentação, eu vou falar sobre o método de controle dessa geogrelha. Então, vocês guardem aí que eu falei sobre isso, tá? Voltando aqui para a área de compensação de corte e aterro, eu falei que eu joguei esse material ruim para cá, plantei grama para dar acabamento e joguei um material bom para esse lado. Como eu falei também sobre a otimização da faixa de domínio, área de supressão vegetal, o que eu aproveitei para fazer nessa área tão grande? Já que era viável explorar dessa forma, eu usei essa área para instalar todas as edificações de apoio à rodovia. Então, eu instalei balança de pesagem de caminhões, eu instalei CCO, que é o Centro de Apoio à Operação dos Túneis, posto de polícia rodoviária, posto de atendimento ao usuário, foi tudo instalado nessa área, já que eu tinha uma área tão grande disponível. Agora, uso de material proveniente das escavações do túnel. No slide anterior, eu falei para vocês do reaterro, que eu usava material britado, rachão, para estabilizar essa escavação. Uma forma de aproveitar ao máximo o material escavado dos túneis e minimizar, portanto, o descarte de material, foram utilizadas as rochas provenientes das escavações dos túneis, provenientes das detonações, como agregados. Aqui é uma central de britagem, então as rochas vinham brutas da escavação do túnel, e eles eram colocados em linha de produção mesmo, com britagem em diversas graduações. Então, eu conseguia extrair rachão,
maiorzinho ou menorzinho para pavimento, conseguia extrair brita 0, brita 1, brita 2, pó de pedra, e esse material foi utilizado em agregado para concreto, em solo reforçado com tira, com fitas metálicas, o muro armado, que precisa de um material granular para dar aderência à fita com o solo, foi utilizado também. Fundação de aterro e reaterro de solo mole, que é o do slide anterior, também. Camada de pavimento. Aqui a gente usou somente para BGS, BGTC, brita graduada tratada com cimento e rachão de pavimentação. Vocês podem notar que eu falei que foi agregado para concreto, mas só camada de pavimento. A gente fez diversos ensaios nesse material e eles não foram... Eles passaram nos requisitos da norma de concreto, para ser agregado de concreto. Então, a gente fez reação álcali agregado, fez abrasão Los Angeles, e tudo isso passa para concreto. Mas os ensaios para pavimento, que também são abrasão Los Angeles, índice de forma, esse material não passava. Então, ele foi usado só para camada e não para agregado de mistura asfáltica, tá? Outra coisa é a interligação dos lotes. Todo esse material britado aqui é proveniente do túnel do lote 3, que foi o maior túnel do Rodoanel, que passa justamente na Serra da Cantareira. Então, para minimizar o impacto ambiental, escavou-se túnel de 3 quilômetros, 2 quilômetros e pouquinho. E todo esse material veio para o lote 4 para ser britado e distribuído. Uma outra forma de utilizar esse material foi corpo de aterro. Eu falei para vocês que eu tive problema com o corte e o aterro. O aterro estava disponível, o corte não tinha material para concluir o aterro. Então, estudou-se a forma de fazer esse corpo de aterro em material pétreo. Já que eu não tinha disponibilidade de solo e tinha disponibilidade de rocha, vou fazer em rocha. E foi uma alternativa para tentar agilizar também o desenvolvimento das obras. O material do lote 4, a rocha do lote 4, ela não pôde ser utilizada em nada, porque era muito laminar, altamente compressível, então ela não servia para agregados. Ela foi usada para caminho de serviço e serviços não nobres, e não da obra. Tá? Agora, obra de arte especial. O nosso lote, por ser o trevo com a rodovia Fernão Dias, tinha 27 obras de arte. Todas, a grande maioria, era viaduto, a gente não tinha ponte, as pontes ficaram para o trecho sul, que era em cima da Billings e da Guarapiranga, e aqui a gente não teve muita ponte. A estrutura das nossas... A estrutura das nossas obras de arte foi, inicialmente, fundação em tubulão, que é uma fundação resistente e barata, mas está em desuso. Até não sei se o professor Paulo Moura ainda é professor de fundações. No dia que ele estava dando fundação profunda, ensinando tubulão, ele falou: isso aqui a gente não usa mais, não existe mais fazer tubulão. Eu levantei a mão tímida assim, falei: professor, eu entrei num tubulão hoje. Ele não acreditou. Porque o que é o tubulão? A pessoa entra e fica escavando, fazendo a fundação dali. Se tiver água, faz uma câmara comprimindo e a pessoa passa ali 8 horas do turno de trabalho escavando ali dentro.
Então, é desumano e lento. Então, para a obra, se torna inviável, que também já não existem mais tantas empresas que façam esse tipo de fundação, ninguém quer se sujeitar a isso. E quando tem obra, quando tem tubulão a ar comprimido, a gente precisa de uma instalação de médica muito grande, porque tem vários problemas com compressão, descompressão, é espaço confinado, então tem que ter todos os treinamentos. É muito complicado trabalhar com tubulão. Então, a construtora apresentou para a Dersa, para aprovação, um projeto alternativo, que alterava todas as fundações das obras para a estaca escavada, estacão. Isso agilizou bastante a obra e permite vencer algumas coisas que a escavação manual não permite. Uma grande vantagem da obra de arte, nesse caso, do Rodoanel, é o estreitamento da faixa de domínio. Aqui, como vocês podem ver, é uma área de aterro. E olha como a faixa de supressão é larga. Eu preciso fazer a saia do aterro escalonado, e isso eu preciso de mais área para deixar isso estável. A não ser que eu faça um muro armado, alguma coisa, uma estrutura de contenção, mas isso encarece muito a obra. Então, a minha faixa de supressão é mais larga. Quando eu tenho a obra de arte, olha como a faixa é mais reduzida, mais estreita, porque eu não preciso de uma área muito grande. Eu preciso da área para trabalhar ali, com pátio de viga, para fazer a fundação, área para fazer a fundação, mas eu não preciso da área para estabilizar o aterro, da saia do aterro. Então, a minha faixa de supressão pode ser a projeção ali do final da obra de arte, ou se eu precisar de um pouco mais de espaço, sei lá, 5 metros, um offset de 5 metros, alguma coisa assim. Então, eu diminuo o impacto ambiental também. Uma outra grande vantagem, e daí volta lá com o terceiro desafio que eu falei, que é o impacto no social, eu não posso restringir acesso, circulação dos moradores. Nesse caso aqui, vocês podem ver, eu tenho uma rua passando aqui, uma outra rua passando aqui, uma outra rua que sai e vem por aqui. Eu falei da escola que a gente melhorou, ela tá essa daqui, essa é a escola que a gente melhorou. Então, eu tenho que garantir esse acesso. A rodovia é classe 0, só tem acessos pelas rodovias. Então, como que eu quero que alguma pessoa saia desse bairro e venha trazer o filho na escola aqui, só que essa rua está interrompida? Eu não posso bloquear a circulação dele. Então, eu faço uma obra de arte e depois da obra pronta, eu faço a melhoria desse acesso, dessa rua, e pronto. Eu continuo garantindo a circulação e a conexão dos dois bairros. Durante a fase da obra, claro, vai ter interferência entre os caminhões, depois quando eu for fazer o lançamento dessas vigas longarinas em protendido, eu vou interromper o trânsito aqui, mas isso é durante o período da obra. Depois, quando a rodovia já estiver em uso, a vida volta ao normal para os moradores dessa região. Agora, meu queridinho túnel, ele minimiza bastante o impacto na região, nos arredores, porque eu consigo manter o que está em cima dele.
O túnel do lote 4, ele é de 250 metros de extensão. É um túnel curtíssimo, mas em cima dele tinha um bairro inteiro. E era um bairro de invasão, onde os donos das casas não tinham documentação alguma sobre os imóveis, então eu não posso desapropriar. Lembra do problema da desapropriação? Quando eles não têm documentação, eu não posso desapropriar, eu tenho que promover um reassentamento. Então, eu tenho que tirar essas famílias, mudar para outro lugar. E para desapropriar, daí eu tenho que achar o proprietário, ver toda a regularização da propriedade, para daí desapropriar. E isso demora demais. Mesmo sem fazer tudo isso, a gente já viu o tamanho da encrenca que foi o resto da obra, o resto da desapropriação. Então, mexer com um bairro inteiro é totalmente inviável. Pela extensão do túnel, 250 metros, é mais fácil fazer um corte. Sim, faz um corte com explosivo, corte em rocha e passa isso. Porém, toda essa dificuldade de desapropriação e reassentamento torna a escavação mais viável do que o corte. Eu sempre sou questionada também, porque o túnel do Rodoanel foram escavados em NATM, New Austrian Tunneling Method, que é uma escavação manual, com equipamentos, claro, escavadeira, às vezes até detonação, mas não é com a escavação mecanizada de um tatuzão. E eu sou muito questionada sobre o porquê que não usa tatuzão, é muito mais rápido. Porque a seção típica dos túneis, desculpa, antecipei, é de 20 metros de diâmetro. Então, isso aqui tem 20 metros de diâmetro. O tatuzão que escavou a linha 4 do metrô, que tem aí na estação Mackenzie, tinha a seção típica de 9 metros. Então, totalmente inviável. Não existe uma máquina capaz de escavar de uma vez só essa seção desse tamanho. Outra coisa que também inviabiliza o uso de uma tuneladora é a extensão do túnel. Estudos mostram que uma escavação por tuneladora só é viável a partir de 1,5 km de túnel. Nossa, tinha 250, lembra? Então, já é descartado com toda certeza. E, se não estão satisfeitos, ainda quer mais um motivo para não usar uma tuneladora, em 250 metros, eu tenho 3 tipos de seção. Essa seção aqui, totalmente em solo. Essa aqui, solo em cima, rocha embaixo. E essa daqui, totalmente em rocha. Para cada uma dessas seções, eu teria que ter uma cabeça de cortes diferente e um sistema de tuneladora diferente. Então, para um túnel tão curto, com tanta variação de geologia e tão grande, totalmente descartado a tuneladora. Agora, sobre o método de escavação aqui, oh meu Deus, o NATM, ele consiste em 2 pilares, 2 conceitos básicos, que é a parcialização da seção escavada e a otimização do sistema de suporte. No caso da seção em solo, o sistema de suporte é composto de cambota metálica, que nada mais é que o gabarito da geometria, é o gabarito que forma esse arco aqui, ela apoiada numa sapata, nessa abinha aqui, e concreto projetado.
um projeto concreto, e é ele que dá resistência ao solo. No trecho em rocha, o sistema de suporte adotado aqui foi tirantes. No trecho em solo, oh meu Deus, não vou mais mexer no cursor, tá, gente? Falei que eu gosto, mas vou tentar fazer com a mão. Todo mundo já assistiu, eu acho, o Mythbusters, que tem o episódio do ovo, da casca do ovo, que o ovo resiste à compressão. Você pode subir no ovo que ele não quebra. Esse é o conceito do túnel em seção em solo, aqui. Por isso que eu tenho essa geometria, essa parcialização de invert, e mesmo no side drift eu tenho esse arredondado embaixo. A estrutura mais estável, com menos tensão atuante, é o formato redondo. Então, por isso, eu uso essa geometria. A parcialização de seção, ela vem no side direito, side esquerdo, ou galeria lateral direita e esquerda. Eu escavo aqui primeiro, depois aqui, e vou seguindo, vou abrindo o meu túnel. Isso permite que as tensões atuantes no maciço aliviem, porque todo mundo já cavou um buraco. Se não for um material resistente, a tendência é o buraco fechar. E numa seção tão grande dessa, em solo não foi feito para ficar aberto ali. Ele vai fechar. Então, eu alivio as tensões aqui no canto direito primeiro, depois no canto esquerdo, depois eu venho aliviando as tensões escavando aqui em cima, depois no núcleo, e eu venho quebrando também essa parede que eu construí aqui, ela é provisória. E por último, eu fecho o arco, garantindo a estrutura estável. Nessa seção C1, é a seção mista, é solo em cima e rocha embaixo. O morro está aqui, a gente vai subir na montanha, a gente vai vendo que a rocha vai subindo. Então, o que aqui ainda está em solo, aqui está em rocha. A minha parcialização, por eu estar com um material melhor, a minha parcialização pode ser diferente. Enquanto aqui um avanço seria de 80 centímetros, aqui eu consigo fazer um avanço, uma escavação de 1,10 m a cada escavação. Ih, gente, desculpa, o apartamento aqui de cima está em obra, mas justo agora eles resolveram fazer barulho. Qualquer coisa vocês me avisam, tá? Se estiver incomodando. Aqui em cima, eu continuo com cambota metálica e concreto projetado. Essa abinha aqui é a sapata de apoio da cambota. E eu consigo dar um avanço maior, porque o solo já está melhor aqui, a rocha está chegando, está aqui embaixo, ela está chegando, então eu consigo garantir uma maior estabilização. Eu não preciso mais do formato de ovo, porque aqui é rocha e a rocha suporta, tem uma capacidade de suporte maior do que o solo. Por fim, aqui eu tenho a seção totalmente em rocha, mas ainda não é uma rocha boa, capaz o suficiente de suportar uma abertura desse tamanho, de 20 metros de diâmetro. Então, eu parcializo ela para garantir a segurança, mas eu consigo ter avanços maiores, de 2,40 m, 3,20 m, a depender da frente de escavação. Um outro conceito de NATM é o Design as you go. Você vai alterando ou adaptando a sua seção de escavação à medida que você vai avançando.
com a escavação. Então, aqui eu vejo, nossa, eu faço monitoramento também, eu vou falar mais lá na frente de instrumentação. Mas eu faço o monitoramento de tudo o que está acontecendo em cima do túnel, em volta dele e dentro dele também. Então, eu ponho marcos superficiais e taxômetros que vão me mostrar a movimentação do solo na superfície, se ele está descendo, se não, subindo não tem como. Se tiver, você troca a equipe de instrumentação que tem alguma coisa errada, subir não tem como. E dentro do túnel eu coloco marcos topográficos para ver se ele está fechando ou se ele está abrindo. Isso pode acontecer. Então eu monitoro tudo isso. Se eu vejo algum indício de movimentação atípica na instrumentação ou na frente de escavação, eu reduzo, por exemplo, o meu passo. Então, ao invés de escavar a cada 80 centímetros, eu escavo a 40 ou 60, alguma coisa assim. Também, quando eu vou identificando a melhora do material, eu posso avançar mais. Avançar 1 metro, 1,10 m, ou aqui 3,20 metros. E tudo isso é muito controlado. Agora sim, eu vou mudar. Tudo isso é muito controlado, seja pelos equipamentos e por um geólogo, que é fundamental para fazer o mapeamento da frente. Então, aqui está a frente do túnel, o geólogo vem aqui e vê, aqui o material é não sei o quê, aqui o material é um silt arenoso, aqui tem uma mica, um filito, e ele vai me falar se isso é bom, se não, e vai classificar esse material. Nesse caso aqui, ele pode vir e falar, tem um fragmento de rocha com fraturas na inclinação tal. Então, eu preciso aumentar o meu suporte aqui no ângulo tal. Tudo isso é feito na frente de obra, por isso design as you go. Você vai alterando o projeto à medida que você vai avançando com as escavações. Aqui, nessas fotos, a gente consegue ver bem a parcialização de seção. Eu tenho a galeria lateral esquerda sendo escavada aqui, eu tenho a direita aqui. Na sequência, eu subo para essa parte aqui, da calota. Nesse caso, aqui, ó, vocês conseguem ver. Cada uma dessas costelinhas é a cambota metálica revestida com concreto projetado. Esse equipamento é o jumbo. Ele é um equipamento fundamental para a obra de túneis. Ele é responsável pela perfuração. Então, eu perfuro a frente de escavação para contê-la enquanto eu escavo. E nele, você coloca as coordenadas de cada um dos furos topograficamente e ele faz tudo automático. Então, o erro humano é muito minimizado. Ele também é responsável pela perfuração para detonação, quando está em seção de rocha, a gente usa explosivo, e ele é responsável pela perfuração para atender o plano de fogo, que é feito por um engenheiro de Minas, e acompanha tudo isso. E essa última é a demolição dessa parte que eu falei para vocês, do núcleo, e a demolição das paredes provisórias. Aqui é a conexão da parte de cima com a parte de baixo. E eu poderia ficar falando muito de túneis, porque eu gosto, até quando eu fiquei sabendo que tinha a disciplina de túneis aí no Mackenzie, eu conversei com o professor Hugo Rocha, ele foi meu professor na pós, aí eu perguntei ainda para ele se eu podia assistir às aulas mesmo só como ouvinte, só porque eu gosto muito. Mas não deu horário, eu trabalhava muito, não conseguia
não consegui acompanhar, adicionar mais isso na minha agenda. Mas quem sabe? Bom, para finalizar, eu quero falar dos controles. Tudo muito bonito, tudo isso que eu falei até agora, mas e como que eu faço para garantir que as obras saiam conforme projeto, conforme norma e que encontre o túnel? Geralmente a gente começa com 2 frentes de escavação. Como que eu faço para que essa parte encontre com essa? Eu tenho que ter o controle topográfico. E aí que entra a parte da supervisão técnica, que é o que eu fazia. A gente tinha equipe de topografia e ninguém gosta das aulas de topografia lá do primeiro, segundo semestre, né? Mas são muito importantes, eu já falei delas lá atrás, onde que eu falei mesmo? Enfim. E agora na geometria do túnel e de toda a geometria. Eu falei da topografia no balanço de massa, é verdade. E agora também no controle, na conferência geométrica de todas as fases da obra. Elas são essenciais para tudo, desde delimitação de faixa de domínio, faixa de expressão, até marcar sinalização, tudo é controlado pela topografia. E também, eu já falei 2 vezes para vocês prestarem atenção na instrumentação. Essa instrumentação é feita para controle e monitoramento dos túneis, em como está se comportando, como se está tendo algum recalque inesperado, se ele está fechando, se não. E também para aterro, o terceiro método lá que eu falei de aterro sobre solo mole. Ele também é monitorado, eu carrego esse aterro e vejo o quanto aquele aterro recalca, para saber se eu estou com um solo estabilizado, para daí eu começar o meu aterro e a minha camada de pavimento e tudo mais, para daí sim eu finalizar a obra. Tudo isso vem de informação de instrumentos e chega para a gente e a gente analisa, interpreta esses dados e vê se precisa tomar alguma providência. E o último, não sei se vocês tiveram aula com o professor Simão. O professor Simão foi meu orientador do TCC e eu falava para ele: professor Simão, eu não acredito que eu não estava nem aí para suas aulas. Suas aulas, eu não entendia por que eu tinha que ficar medindo a área do corpo de prova, a área e altura, medir paquímetro. E hoje eu faço isso o dia inteiro. É calcular a resistência, a compressão do concreto, saber o limite de escoamento de aço, analisar ensaios, acompanhar ensaio, gerar relatório de ensaio, seja de solo, de asfalto, concreto, aço, aparelho de apoio, tudo na obra é ensaiado. Tudo passa por um controle tecnológico de qualidade para a gente garantir que o material que a gente está empregando na obra é de qualidade e atende todos os requisitos da norma. Então, deem valor para o pessoal do laboratório. Eu sei que o professor Simão não está mais aí, mas todos os professores de laboratório de solos, pavimento, concreto, todos eles têm muita influência no que a gente faz fora da faculdade. E agora eu queria abrir para vocês me perguntarem. Eu vi que já tem algumas coisas aqui no Q&A. Se o professor Papalardo, se você puder me ajudar. Meu e-mail está aqui. Tá, pessoal? Se quem quiser tiver mais alguma dúvida, pode mandar por e-mail também. Então, eu estou aqui na função de coletar e endereçar as perguntas a você, engenheira Paula. Boa tarde a todos e agradeço a participação plena nessa sessão, contando com mais de 320 participantes, exatamente agora estamos com 322 participantes. Parabéns, engenheira Paula, pela excelente palestra ministrada, demonstrando tua maestria na apresentação do tema. É com muito prazer que fui nomeado mediador dessa distinta palestra.
Desde os tempos acadêmicos, Paula, você revelou seu espírito de luta e um grande potencial intelectual. Me lembro muito bem quando você, acanhada, após a aula, se retratou a mim com material que você tinha anotado. Eu estava envergonhada porque você tinha uma dúvida, e era uma dúvida importante, que estávamos na véspera de uma prova. E eu rapidamente respondi para você sem delongas, fui direto ao assunto, e você gabaritou a minha prova. Há muito tempo que as pessoas não gabaritavam a minha prova, que normalmente ela é extensa e não dá tempo da gente conseguir realizá-la totalmente, e com toda a classe que você mostrou. Parabéns, eu nunca me esqueço de Obrigada. você, Paula. E hoje estou muito orgulhoso pela tua distinção profissional, que, sem dúvida, você é merecedora. E obrigado aos ilustres alunos que endereçaram perguntas à nossa palestrante desta sessão. Eu começo com, temos uma pergunta de um participante que não se identificou, que fiz essa seguinte pergunta. Apesar do Rodoanel atravessar um trecho intocado da Serra da Cantareira, como você bem apontou, né, as detonações em rocha para a abertura dos túneis não foram invasivas e não colocaram em risco nem a população vizinha, né, dos bairros lindeiros, e nem ao meio ambiente. Na área estrutural, então, no que tange aos danos estruturais, as construções com mais de 50 anos que não foram abaladas, e nem o transporte dos fragmentos de rocha para as centrais de britagem não causaram nenhum aumento significativo da poluição do meio ambiente, e cujos níveis se mantiveram abaixo dos permitidos, né? Agora, quanto ao ruído e vibrações do terreno, que são impossíveis de serem contidos, como garantir que seguiram estritamente as recomendações da 9653, que é um guia de avaliação dos efeitos provocados pelo uso de explosivos em áreas urbanas? Perfeito. Sim. A gente instalava sismógrafos. Vocês estavam com um conjunto de sismógrafos, tá? Isso. Eu falei da instrumentação mais básica do túnel, mas em detonação tínhamos sismógrafos, fizemos todo o monitoramento das residências com pinos de recalque e vistoria preliminar dos imóveis atingidos. E questão de barulho, foram instalados portões mesmo na frente do túnel. Como o túnel era muito extenso, esse do lote 3, eles instalaram os portões e toda hora na detonação fechava-se, detonação até 10 horas da noite, não podia passar desse horário também. Então foram respeitados essas exigências da CETESB de controle. Que implicou que vocês não tiveram nenhuma reclamação junto aos órgãos públicos responsáveis. Parabéns por esse zelo que vocês garantiram à população e ao meio ambiente. Deixa eu ver aqui. Você comentou, só um parênteses, do curso de túneis e obras subterrâneas que entrou na grade após a tua formatura. É uma pena, né, que você, que tinha grande interesse nessa área, não pôde aproveitar o curso como ele está sendo proposto atualmente, né? A disciplina ela é ministrada pelo professor Hugo Cássio Rocha, que você conhece, é lá do metrô, e foi indicado pelo professor Tarcísio Celestino, que é eu acho que é o coordenador da pós. Onde você fez a pós, em São Carlos? Não, eu fiz na Faculdade Redentor, faculdade Redentor particular. Desculpe, mas ele sim, atua o professor Tarcísio como professor convidado. Sim. Então, isso mostra, né, que a nossa grade está em constante evolução, em busca de uma qualidade acima daquelas que a gente espera, né, de um curso de engenharia civil. Quantas soluções dessas que você adotou, né, refletem
o estado da arte, né, em alternativas construtivas em pavimentos rodoviários, e, sem dúvida, sendo que muitas delas são contempladas nos conteúdos programáticos das disciplinas afins, ministradas pela professora Patrícia Barbosa, que você foi aluna, e do professor Eric, que atua em conjunto com a professora Patrícia, do curso de Engenharia Civil. Agora, uma pergunta minha, né? Quais foram os principais estudos independentes que você foi obrigado a desenvolver, né? Que não foi contemplado no curso de Engenharia Civil, para a plena capacitação técnica no exercício da tua profissão? Certo. Olha, professor, eu tinha uma crítica grande ao curso quando eu fui aluna, porque eu escolhi ser engenheira com 12 anos. Meu pai é engenheiro também, e ele trabalha com infraestrutura. Então, Você nasceu na engenharia, teu berço é dentro da engenharia. Meu pai já fez barragem, já fez rodovia. Grande engenheiro. E eu sentia, quando eu era aluna, que a parte de infraestrutura era muito menos coberta do que disciplinas como empreendedorismo e novas atuações, assim. Mas eu vejo que hoje já tem esse cuidado de tentar abranger todo tipo de engenharia, não só aquelas que têm mais mercado, vamos dizer assim. Então, eu fiz diversos cursos voltados à engenharia rodoviária. Eu fiz curso de geossintético, eu fiz curso de fibras em uso de concreto também. Lá no Rodoanel, o nosso túnel foi revestido com microfibra de polipropileno para evitar, em situação de incêndio, evitar que o concreto explodisse, o spalling do concreto, né? Para daí permitir a abertura de caminhos para a água evaporar por ali, os gases evaporarem e reduzir a expansão do concreto. Esse, na verdade, até era o tema do mestrado que eu queria desenvolver. Eu fui para a Unicamp para desenvolver essa pesquisa, mas acabei seguindo para solo mesmo. Ainda estou desenvolvendo, mas... Então, eu foquei nos cursos mais voltados para a engenharia rodoviária. Sim. O público agora está inflamado aqui, apareceram as perguntas aqui, o pessoal está um pouco contido, está um pouco tímido, mas eu acho que agora demos uma lançada aqui. Muitos parabéns aí pela excelente palestra, foram manifestados pelos nossos participantes. Tá? Tivemos aqui do Lucas, do Felipe, todos esses elogios a tua distinta palestra. A Beatriz fez a seguinte pergunta: já que a construção do Rodoanel não cumpriu seu objetivo principal de desafogar o trânsito, por que não investe em outros meios, como ferrovia? Porque não é interessante. Resumindo, existe também, tá, Beatriz? Eu fui um pouco sucinta, mas existe, junto com essa obra do Rodoanel Norte, na concessão, a construção do Ferroanel Norte. Ele vai andar em paralelo com o Rodoanel e vai fazer o trânsito até o Porto de Santos. E também para desafogar a Estação da Luz. É uma forma de fazer a carga passar por São Paulo sem chegar na ferrovia, sem passar pelo centro de São Paulo também. Eu tive a disciplina de ferrovias com o professor Diniz, e foi o único contato que eu tive de ferrovias, tá? Ele explicou que para distâncias superiores, inferiores a 200 quilômetros, não é economicamente viável fazer uma ferrovia. Então, para São Paulo, para a cidade, região metropolitana, como é tudo perto e já tem tanta rodovia estabelecida,
se torna inviável economicamente pela questão de construção de terminais intermodais. Então, isso tudo precisa ser estudado para distâncias maiores. Aqui, para a região, se torna muito difícil, muito inviável de implantação. Perfeito, perfeito. Então, em relação às disciplinas que foram inclusas na nova grade curricular, nós temos também a ferrovias e terminais logísticos. Isso em busca, né, de um curso que reflita a necessidade do mercado e que vocês tenham facilidade de se inserir, tá, na arte da profissão. Bacana. Muita coisa mudou, Paula, mas não, você pegou os bons momentos do curso também, não pense que... Com certeza. Mas é a evolução natural de todo o curso de claro. engenharia, a gente tem que estar em constante movimento, né? O Vitor Oliveira Rodrigues fez um comentário difícil de ser agora tratado nesse momento, mas vamos ver como é que você... consegue, pelo teu prisma, né, dar um caminho para essa solução, que na Regis, ele pergunta, sempre trava por causa da entrada do rodoanel. Será que expandindo os acessos e fazendo novas faixas de trânsito não fica mais fluido? E emendando ainda, já estão pensando em soluções para o problema do rodoanel ter demorado para terminar e hoje não suporta a demanda? Sim, Vitor. Tem que respirar para poder responder. Essa é cabeluda. A concessionária responsável pelo trecho oeste, que é aquele trecho que eu falei que tem mais rodovias, ela já contratou projeto para a construção de novas faixas. E então, para alargar e desafogar esse trânsito. Eu já escutei de construção de um novo anel viário, passando por fora, um raio maior, ali a gente tem 180 quilômetros de extensão, um raio de 300 quilômetros, mais ou menos, um diâmetro, extensão viária, tá? Não é distância do centro de São Paulo. Também tem sido uma opção, mas aí junta um pouco com o que a Beatriz falou, perguntou lá em cima, que Sim. Hoje rodovia já não é o modal mais interessante. Então, não sei te dizer se esse novo anel vai ser levado para frente ou não, e também não trabalho mais na Dersa. Dersa nem existe mais. Então, não sei te responder como está essa evolução desse plano. Sim, muitas questões são de caráter que foge da tua alçada, sim, é caráter político, administrativo e que foge da tua competência. É Exatamente. difícil encontrar uma resposta. A Giovana, emendando nessa pergunta, ela perguntou quando sai essa nova concessão do rodoanel, se há previsão. Se você já ouviu aí nos corredores. A previsão hoje do governo do estado é de até o final desse ano já ter o leilão feito e já ter a concessionária ganhadora para no começo do ano que vem iniciarem a retomada das obras para a conclusão do trecho norte. Perfeito. Eu vou encerrar agora a sessão de perguntas e respostas Q&A, mas porque já chegaram em 10 e a gente tem horário para o término dessa palestra, temos mais 10 minutinhos, mas, olha, sinceramente, demonstrou um grande interesse do público aqui, ninguém veio conseguir a presença na sessão, mas sim pelo interesse mesmo desse tema, que é um tema de grande prestígio, né, para toda a engenharia nacional. Eu achei muito interessante quando você mostrou aquele pequeno atalho que fizeram para não
passar o anel dentro das obras da Cantareira, dentro da intocada Serra da Cantareira. Eu não conhecia esse laço que foi amputado por conta da proteção ambiental. Mas, pelo que eu percebi naquela foto, que eu nunca tinha visto, foram mínimas as intervenções junto ao meio ambiente, né? Gostei demais, assim, do compromisso com o meio ambiente. Acho que para acontecer uma obra dessa, tem que ter esse compromisso muito estreito, né? Exatamente. Quando as obras começaram lá em 98, talvez não tivesse, mas a legislação era diferente, a cabeça das pessoas eram diferentes, mas agora, em 2013, quando começou, já era essencial tudo isso. Mudou, né? Muito. É. A Júlia Fagioni pergunta: participei da obra do Rodoanel Norte em 2017 pela Dersa, que foi uma grande experiência. Depois disso, fiquei apaixonado pela engenharia civil. E, novamente, mais uma que se manifesta os seus parabéns pela excelente palestra que você ministrou. O Juan te parabeniza também, como todos que estão se manifestando, estão te dando os grande palestra que você ministrou, os parabéns. Ele pergunta: quando entrou no curso de engenharia, se você já tem interesse em túneis, ou após os contatos com as matérias e com os estágios que você encontrou? Olha, eu sempre tive contato com a engenharia, desde criança, porque meu pai é engenheiro, e quando eu estava no terceiro semestre, eu fiz um estágio de férias na construtora do meu padrinho, e era prédio. E eu detestei prédio. Então, ali eu já sabia que eu queria infraestrutura, que eu já tinha visto um monte de coisa, então eu sabia que São tão lindos os prédios! Olha quantos eu tenho aqui! Mas é uma caixinha e repete. A rodovia, se você quiser ficar... O desafio é infinitamente maior. Assim, os detalhes construtivos, a compatibilização de projeto, na rodovia é muito fácil de travar qualquer problema que, 1 metro para lá, 1 metro para cá, tá ótimo. Já no prédio, não. Mas a dinâmica do dia a dia, eu gostei mais de rodovia. Então, eu não sou muito parâmetro, eu acho, para falar se é legal ou não. Tudo bem que acho que eu não podia falar isso, mas eu falo para os meus que se eu tiver filho e eles quiserem fazer engenharia, eu falo que não. Porque é uma área muito difícil de trabalhar. É uma área, principalmente nessa parte que eu trabalho, de muitas incertezas. Obra pública, obras grandes, agora falta dinheiro, é a primeira coisa que para. Mas é muito recompensante. Você passar num lugar e falar, eu que fiz, eu trabalhei nessa obra. Então, tem esse prazer, essa recompensa. Você vai quebrar esse ciclo que lhe foi transmitido pelo seu pai? Você vai ter coragem de quebrar? Provavelmente não, mas... Vamos deixar ele fazer engenharia. O Vitor Mattioli, agora preciso encerrar realmente, claro. Mas o Vitor Mattioli fez agora há pouco uma pergunta, e eu acredito que é uma pergunta muito relevante, que nesse projeto do Rodoanel, a ECR contratada foi a Ecorodovias, desculpa, a vencedora da concessão, para realizar somente os estudos de engenharia, correto? Qual a situação do trecho hoje, que até onde eu sei, a obra parou em 2018, e aproveitando, saberia me dizer a empresa que disponibilizou os equipamentos para a obra? Certo, Vitor. A ECR Engenharia, que eu trabalho hoje, ela não foi contratada pela Ecorodovias para fazer estudo nenhum, tá? Tudo isso que eu falei foi da minha experiência quando eu trabalhava no consórcio da supervisão técnica do Rodoanel. As obras estão, sim, paralisadas. Até onde eu sei, a Ecorodovias, a vencedora da concessão, o leilão de concessão que a Ecorodovias foi vencedora,
ele foi revogado e terá um novo leilão. Isso é até onde eu sei, tá? Também, se a ECR foi contratada para fazer algum estudo para Eco-Rodovias, foi antes de eu trabalhar lá, então também não sei. Não posso confirmar. Sobre a empresa que disponibilizou os equipamentos, não sei te dizer, porque foram muitas. E essa parte de equipamento era mais a construtora que lidava. A supervisão, que foi onde eu trabalhava, a gente queria saber se o equipamento estava em boas condições de trabalho. Só. Contrato, aí não era da nossa responsabilidade. Perfeito, Paula. Então, chegamos ao término dessa proveitosa palestra. Ainda temos 150 participantes, são aqueles que demonstraram aquele espírito de luta mesmo, fortalecido em tempos de pandemia, mas é esse espírito que a gente quer que os alunos desenvolvam, né? Aquela persistência, aquela busca do conhecimento, da informação, que tudo isso são subsídios para que possa ter uma formação plena. Enquanto a gente comentava do que foi contemplado ou não na nossa grade curricular, como a adição de fibras para aumento da resistência à tração do concreto e diminuir algumas patologias, muitos TCCs e projetos integradores e iniciações científicas sempre tentam cobrir as necessidades mais emergentes do mercado. Então, acho que se completa mesmo a nossa formação, não só pela própria grade que está engessada e a cada 4 anos nós fazemos uma nova proposta de melhorias aí do nosso projeto pedagógico, mas sim por outras atividades que são mais dinâmicas e podem ser reflexo de muitas soluções que estão sendo tomadas hoje nas principais obras de engenharia no país. Eu gostaria de pedir para você dar uma mensagem, assim, uma palavra de incentivo aos nossos alunos que estão hoje desenvolvendo um curso à distância, num regime não presencial, e não é por isso que eles estão perdendo, né, qualidade na sua formação. E muitos deles elogiaram muito quando nós ministramos as disciplinas síncronas, né, em tempo de aula mesmo, ao vivo, em que o aluno pode ter todos os esclarecimentos, ainda tem uma aula gravada, mas não é fácil, Paula, nós estamos passando por isso e nós lutamos e, claro que com a compreensão das famílias e dos alunos, nós estamos conseguindo remar nesse difícil mar tempestuoso. Então, eu queria que você desse uma palavra, porque a tua palavra hoje é muito importante, você como egressa do curso de Engenharia Civil, qualquer palavra de incentivo, ela é muito bem-vinda e soa muito bem aos nossos ouvidos, tanto para os professores quanto os alunos. E agradeço e encerro aqui a minha participação e deixo com você essa finalização. E muito obrigado, Paula. Eu que agradeço, professor. Deus foi um abençoe prazer. você. Amém. E votos extensivos à sua família. Muito obrigada. Eu vou falar do meu pai de novo, tá, gente? Ele é maquenzista? Não, não é, mas é mas como pode se falar, fosse. pode. É como se fosse, por ele seria, sabe? Quando eu estava no 3º ano, era aquela coisa de, tem que fazer faculdade pública. Eu passei em faculdade pública. Ele falou, não, você não vai, você vai fazer Mackenzie. Aí eu falei, pai, como assim fazer Mackenzie? Eu quero fazer faculdade pública. E Paula, ele trabalhava numa empresa que ele tinha 12 estagiários no Mackenzie. E ele falava, esses meninos trabalham bem demais, a formação deles é muito boa. Então, eu quero que você tenha essa formação também. Você vai fazer uma faculdade pública? Você só vai conseguir estágio no 5º ano. E aqui, estando em São Paulo, você já conhece o mercado, já consegue se integrar. Aí eu falei, frustrada, fui fazer Mackenzie. Hoje, gente,
eu quero que meus filhos estudem no Mackenzie, quero voltar a dar aula no Mackenzie, sabe? Que a minha formação realmente foi muito boa. Eu tive aulas de empreendedorismo, então eu tenho uma noção disso, eu tenho noção de prédio, eu me sinto uma engenheira completa. Eu tenho a minha preferência por infraestrutura, mas eu sou uma engenheira completa. E é isso que essa escola nos fornece. E pelo que o professor Pappalardo falou, eles se reinventaram para continuar entregando essa educação tão boa, tão completa, tão preocupada com aquilo que eles estão ensinando. Então, acho que vocês estão em excelentes mãos e continuem, que mackenzista, sempre mackenzista, né? E é isso, pessoal, isso que eu tinha para falar. Obrigada a todos por estarem aqui, agora somos em 109. Obrigada a todos que ficaram até agora aqui comigo. Foi um prazer muito grande. Obrigada, Pappalardo. Imagina, Lembro também das suas eu aulas. agradeço. Você roubou minhas palavras, eu que devo o agradecimento a você. E foi um prazer. Pode me convidar todo ano, tenho muita coisa para falar, tá bom? Calma, a gente só incomoda os amigos uma vez. Gosto Obrigado. muito de estar aqui com vocês. Obrigado, querida. Deus abençoe. Amém. E até a próxima. Muito Até. obrigado. Obrigada, Saulo, também pelo apoio aqui. Ele permitiu a gente estar aqui, né? E Sim. obrigada, pessoal. É isso. É isso. E agora eu só saio?